Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e o tema desse vídeo vai ser Introdução à Programação Orientada a Objetos no ABAP. O que esperar desse vídeo? Os principais conceitos da orientação a objeto, não vou falar de todos, apenas dos principais que eu selecionei aqui. Como usar a orientação a objeto na linguagem ABAP, vou mostrar exemplos e maiores detalhes em implementação passo a passo serão feitas nos próximos vídeos. Recomendação: paralelamente, procure outras fontes para aprender com calma e tempo. Orientação a objeto inicialmente é um conceito difícil de entender, tá? Você tem que ir refletindo, praticando, né, abstraindo. Eu vou mostrar algumas coisas que vão facilitar o entendimento e precisa de tempo. Você não vai aprender em uma semana, um mês. Demora um pouco até você realmente absorver os conceitos e conseguir usar de forma satisfatória no dia a dia, tá? Porque no começo, como você não entende muito bem o que é, você acaba modelando suas classes de forma não muito boa, entendeu? Então, com o tempo, isso vai melhorando até que você chegue num nível satisfatório. E reflita sobre os conceitos e pratique, tá? Não tem como absorver todo esse conteúdo sem praticar. Introdução. A orientação a objetos é um paradigma de programação criado para facilitar o desenvolvimento de software, deixando seu programa mais organizado, permitindo melhor reutilização de código, facilidade em entender o que ele faz, entre outras vantagens. A BAP é uma linguagem mista que pode ou não utilizar a orientação a objeto. A BAP ele começou como uma linguagem sem orientação a objeto, tá? E chegou a um ponto que colocaram essa funcionalidade nela, tá? Então, por isso que você pode fazer programas sem orientação a objeto nenhuma, não usar classe nenhuma, nenhum objeto, ou usar muito orientação a objeto, tá? Não dá para usar 100% orientação a objeto em ABAP porque ele nasceu sem ter orientação a objeto, então ele não foi preparado para isso, né? Diferente, por exemplo, de Java, que tudo é uma classe, tudo é um objeto, aí ela já nasce dessa forma, entendeu? Ela não foi adaptada com o tempo, né? E diversas linguagens aconteceu isso, tá? Ela começou sem orientação a objeto e colocaram essa funcionalidade em determinado tempo, entendeu? E na orientação a objeto, você pode modelar coisas do mundo real, tá? Isso aqui é a principal ideia que você tem que ter em mente, né? Você modela coisas do mundo real, tá? E deixei aqui algumas siglas. Toda vez que você olhar POO, é Programação Orientada a Objeto, ou somente OO, Orientação a Objeto, tá? É tudo a mesma coisa. Está se referindo à programação orientada a objetos. Aqui eu coloquei três exemplos para deixar um pouco mais claro. Um celular pode ser representado com objetos, uma TV e um carrinho de compras aqui. Abstração. Para começar a entender a orientação a objetos, comece a descrever as coisas ao seu redor. Essas coisas são conhecidas como objetos. Então, descreva de acordo com três critérios: nome, qualidades e ações. Ou, se você preferir na perspectiva do português, substantivos seria o nome, adjetivos seriam as qualidades e verbos as ações. Então, vamos analisar alguns exemplos comuns aqui. O primeiro objeto que a gente vai analisar é um celular. Então, o nome dele, celular, tá? Isso, lá na orientação a objetos, vai ser o nome da classe, tá bom? Então, o nome do nosso objeto, celular. Quais são os atributos dele, as propriedades? Eu citei algumas aqui, por exemplo, cor, preto, marca, iPhone, modelo, iPhone 14. Qual o sistema operacional? iOS. Qual é o estado desse telefone? Ele está ligado ou desligado? Qual que é o volume que ele está no momento? Zero, está no mudo, ou 100% no mais alto? Então aqui alguns exemplos de atributos que você pode descrever desse celular. E o que ele faz? Quais as ações que ele faz? Ligar. Ele pode estar desligado, você quer ligar o celular. Ou ele está ligado, você quer desligar. Você pode iniciar uma chamada, encerrar uma chamada, telefônica ou de vídeo. Você pode instalar apps, remover apps, aumentar o volume, diminuir o volume. Então tem uma série de ações aqui que a gente poderia citar, né? Mas isso aqui é alguns exemplos apenas. Então a gente descreveu, de acordo com aqueles três critérios, como que seria um objeto do celular, tá? E aqui do lado a gente tem mais três exemplos. Uma TV, então o nome dela, TV. Quais são os atributos dessa TV? Tem a cor, a marca,
a tecnologia que ela tem, quais as ações que essa TV tem, que seriam os métodos. Ela pode ligar, também desligar, procurar canais, avançar o canal, voltar o canal, aumentar o volume, diminuir o volume. Então, a gente pode escrever ela assim. Ali tem o carrinho de compras no e-commerce, por exemplo. Vamos pensar. O nome é carrinho, tá? Que atributos que esse carrinho pode ter? Ele pode ter o número de produtos que tem dentro dele, pode ter o valor total da compra, entendeu? Que ações esse carrinho vai ter? Posso inserir um produto, remover um produto, alterar a quantidade do produto. Então são ações possíveis. Aqui mais um exemplo. Um cachorro. Nome do objeto. Cachorro. Quais atributos do cachorro? Raça. Ele é um vira-lata? Não sei. Qual que é o peso do cachorro? 7 quilos. Entendeu? Quais ações do cachorro agora? Ah, ele late. Ele bebe água, ele come. Então, assim, qualquer objeto que você perceber aí, no mundo real, você pode descrever segundo esses três critérios, tá? Por que a gente tem que pensar dessa forma? Porque essa é a informação que a gente vai extrair para criar um objeto desse dentro da programação, tá? O que é uma classe? Uma classe é o código-fonte que você cria para representar esse objeto dentro do programa, tá? Então, uma classe é onde você reúne o código-fonte dos atributos, que seriam as qualidades, e os métodos, que seriam as ações que você está modelando. Então, aqui na imagem, eu já deixei um exemplo de uma classe de TV, tá? Aqui o nome dela tá ZCL_TV. Por quê? Esse prefixo a gente usa para a classe Z, né? E se for standard, geralmente começa com CL, underline, e daí o nome de alguma coisa. Então aqui, ZCL_TV, que é para representar uma TV. O que ela tem nessa classe? Ela tem atributos e métodos. No caso ali, ó, linha 6, a gente está declarando um atributo. Na linha 8 e 9, declarando os métodos, tá? E a gente pode perceber que essa classe está dividida em duas partes. Da linha 1 até a linha 12 é a definição da classe, onde você vai colocar os atributos que ela tem e os métodos que ela tem. Só que não vai ter a implementação dos métodos, não vai ter um código no método, tá? Só vai ter a assinatura, que é o nome do método basicamente. E da linha 13 até a linha 28 é a implementação. Aqui vai a implementação de cada método que você está criando, né? Aí dentro do método você coloca o código que você quer executar quando chegar naquele método. O que é um objeto? Um objeto é uma instância da classe. Cada objeto é independente de outro, tá? Então aqui a gente está usando aquela mesma classe do slide anterior, a ZCLTV, só que dessa vez a gente vai criar uma instância, vai criar um objeto a partir dessa classe e depois a gente vai usar esse objeto para chamar os métodos que ele tem e visualizar os atributos ou colocar algum valor dentro desses atributos, tá? Então aqui na imagem a gente pode ver, na linha 3 e na 4 a gente está criando uma variável do tipo da classe, tá? Então esse é o primeiro passo. Para você criar um objeto você precisa fazer isso antes. Você vai criar uma variável compatível com o objeto que você quer criar. Como a gente quer criar uma variável do tipo ZCLTV, a gente faz dessa forma aí, data, aí tem um padrão ali LO, de local object, underline, daí o nome do objeto que você quer. Aqui, ó, type have to é diferente de uma variável simples, né? Que é só type string, por exemplo, type char 10. Então, quando é objetos, você tem que colocar esse have to também, tá? Se você não colocar, vai dar problema. Então, na linha 3, 4, a gente declarou as variáveis que vão receber o objeto, só que esse objeto não existe ainda, ele está vazio, tá? Na linha 6 e 7, a gente está criando o objeto de fato, tá? Então, toda vez que você vê uma palavra ali, new, e o nome da classe, você está criando um objeto dessa classe, tá? Então, esse new ele vai retornar ali para a nossa variável LO_TV1, na linha 6, um objeto que foi criado a partir dessa classe, tá? Na linha 7, a gente está fazendo a mesma coisa, só que a gente está criando dois objetos, o objeto da linha 6 e da 7. Esses objetos são independentes, tá? Ou seja, se você colocar algum valor no atributo do objeto 1 ali, da TV1, ele não vai colocar no 2. Cada um tem seus valores separados, tá? Ele tem uma área de memória separada para cada objeto. Então, o que você faz no atributo de um não afeta o outro, tá?
E cada um tem seus métodos também. Eles vão trabalhar em conjunto com seus atributos, tá? Então vamos lá. Na linha 9, a gente está chamando o método ligar da TV1, tá? E na 10 a gente está desligando a TV2. Então aqui, cada objeto está no estado. A TV1 está ligada e a TV2 está desligada, depois que a gente chama esses métodos, tá? Então você pode invocar os métodos conforme a sua necessidade. Você já definiu eles lá na sua classe, criou o objeto e está chamando os métodos ali. Na linha 12 e na linha 13, você está lendo o valor de um atributo. Lembrando, um atributo ele é como se fosse uma variável que está vinculada ao objeto, tá? Então a gente está vendo ali no nosso exemplo, está escrevendo na tela o estado dessa TV. Como que essa TV está? Ela está ligada. E essa aqui, a 2, ela está ligada ou não? Então, se a gente fosse executar esse código, como a gente ligou a TV1 e desligou a TV2, ele ia imprimir ali TV1 igual a ligada e TV2 igual a desligada. O que é um atributo? Um atributo é uma variável ou constante de uma classe. Então, depois que você definiu como o seu objeto vai ser, você separou lá as qualidades, que são os atributos, e as ações, que são seus métodos. No caso dos atributos, aqui que você vai declarar que atributos essa classe vai ter. Então, na linha 6, a gente está criando um atributo. E um atributo é uma variável. São as mesmas regras que você cria uma variável lá no ABAP. Então, ela tem um nome, tem um tipo, pode ter um valor padrão, tá? Constante, mesma coisa. Você pode criar uma constante dentro da classe. Ela vai ter as mesmas regras da constante lá. Vai ter um valor definido que não pode ser modificado, tá? E o que você pode fazer com esse atributo? Você pode acessá-lo e modificá-lo dentro da sua classe e fora, tá? É claro que tem uma regrinha que eu vou explicar depois, que é o encapsulamento, mas regras gerais você pode ler tanto esse atributo ou modificá-lo dentro e fora da classe, tá? O que é um método? Um método, de forma grosseira, seria equivalente a um form do seu programa ou função, só que sempre vinculado a uma classe, tá? E na modelagem que você faz do objeto, seria representado pelas ações daquele objeto, tá? Então, o que você vai colocar dentro desse método? Um código-fonte que você quer executar quando você invocar, quando você chamar esse método, tá? E esse método, ele pode ter parâmetros e retornar valores também. Então, na imagem aqui, a gente tem mais uma classe, que é a de TV ainda. Na linha 8, a gente está definindo o método ligar, só que a gente não colocou o código-fonte ainda desse método. A gente só colocou a assinatura, o nome desse método. Se tivesse parâmetros, é ali que a gente ia colocar. E lá na linha 25 até a linha 27 é onde a gente está implementando esse método. Ou seja, a gente vai colocar o código-fonte que a gente quer executar quando esse método for chamado. Há duas formas de usar a orientação a objeto. Acessando membros por meio de uma classe, de forma estática. Aqui nesse primeiro exemplo, eu não tenho objetos envolvidos, tá? Eu posso chamar um método ou acessar um atributo sem ter um objeto. Como eu faço isso? Lá na definição da classe, quando você vai criar o seu atributo e o seu método, você informa lá que aquele atributo é estático e aquele método é estático. Quando você faz isso, para utilizar esse método ou esse atributo, você não precisa de um objeto. Então aqui na linha 15, ó, a gente tem um exemplo disso. Aqui eu estou escrevendo, né, o retorno desse método na tela. Então eu coloquei write. Aqui, como eu não tenho objeto envolvido, eu coloco o nome da classe que eu quero acessar, igual maior, e o nome do método, que é formatar CPF. E aqui tem até um atributo. Então aqui, ó, podem ver que não tem objeto envolvido. Então eu estou acessando de forma estática, passando o nome da classe ao invés do objeto. E para acessar eu tenho que colocar igual e maior, tá? Aqui na linha 16 eu estou fazendo a mesma coisa, só que com um atributo. Eu estou atribuindo o valor 1 a um atributo estático dessa classe. Então eu coloco o nome da classe igual maior o nome do atributo, tá? Aqui embaixo eu já estou fazendo diferente, ó, acessando membros por meio de um objeto. A gente fala que é por instância. Como eu faço isso? Eu vou declarar aqui, né, nesse exemplo, estou declarando aqui duas variáveis que são do tipo ZCLTV. Então aqui é as variáveis que vão receber o objeto, tá? Ainda não tem objeto.
Aqui nessa linha aqui no meio do código, eu estou instanciando essas classes. Então, a partir desse momento, você vai criar um objeto dentro dessas variáveis, tá? Então, criando os objetos, eu posso acessar seus atributos ou métodos, tá? Seus membros. Como eu faço isso? Coloco tracinho e maior. Então, é diferente lá da forma estática. Ó. Quando é estático é igual, maior. Aqui é tracinho maior, tá? Então, você coloca o objeto, tracinho maior, estou chamando o método ligar. O outro objeto, estou colocando o objeto, tracinho maior, desligar, tá? É assim que você acessa os membros desse objeto, tá? Uma diferença entre a forma estática e instância é que quando você tem, por exemplo, aqui, tem dois objetos. Cada objeto ele tem seus atributos. Aqui a gente está ligando na TV1, né? LO_TV1 a gente está ligando. E na LOTV2 está desligando. Então, na memória do programa, cada objeto está de um jeito. O primeiro está com a TV ligada e o outro está com a TV desligada. Os atributos deles são diferentes. Agora aqui, na forma estática, não. Você não tem memórias separadas. É uma memória para a classe inteira, tá? Então, você colocou um num atributo estático, vai ser um para todo mundo que for utilizar essa classe, tá? Então, tem essa diferença. O que é herança? Ela permite que uma classe herde os membros de outra classe, tá? Então, é a mesma ideia de herança que você já conhece. Então, se você herdou, sei lá, um computador, esse computador é seu, você tem acesso a esse computador. Então aqui é a mesma ideia. Se você está herdando os membros de outra classe, você vai ter acesso aos membros dessa outra classe, tá? Então vou dar um exemplo aqui. Eu tenho a classe celular, ela tem 5 atributos e 10 métodos. Tem a classe iPhone, que ela tem 2 atributos e 3 métodos. Se você definir que a classe iPhone herda da classe celular, a classe iPhone passa a ter 7 atributos e 13 métodos. Por quê? Se você for ver, a classe celular ela tem 5 atributos e a iPhone tem 2 atributos. Se você somar, dá 7, certo? Por quê? Se a classe iPhone está herdando o que o celular tem, ela soma tudo que ela tem. Então, ela tem acesso àqueles atributos também. Método é a mesma coisa. Você tem 10 métodos na classe celular, que é a classe pai, nessa hierarquia. E a classe iPhone, que é a classe filha, tem 3. Então, somando ali, a classe iPhone vai visualizar 13 métodos, tá? E tem uma observação, que caso algum membro da classe celular for privado, ele não será herdado. Isso só vale para membros públicos e protegidos. Aqui já é um conceito de encapsulamento que eu vou explicar mais para frente, tá? Num slide aqui para frente. Mas é só para avisar que caso algum membro seja privado, é como se ele não existisse para a classe filha, tá? Ele não é herdado. Aqui eu tenho um código-fonte de exemplo para mostrar para vocês como que é a herança no ABAP, tá? Então aqui eu tenho a classe pai e ela tem um método, método do pai. Tem uma classe filho, que ela não tem nenhum método aqui, só que ela está herdando do pai, tá? Então você tem que colocar essa instrução para ele herdar de uma outra classe, no caso da classe pai mesmo. Então a partir do momento que você faz isso, ele vai ter acesso aos membros públicos e protegidos da classe pai, tá? Métodos e atributos. No caso ali, tem um atributo público, tá? Eu vou explicar essa parte de encapsulamento depois. Então, eu estou herdando esse método do pai, tá? Aqui na linha 9, a gente está implementando o método da classe pai. E aí ele vai escrever na tela, é um método do pai. E aqui, a gente está na linha 16, já está executando o report, tá? O que ele vai fazer? Vai criar a variável da classe filha, tá? Tá aqui. Na linha 16, na linha 17, você vai instanciar a classe filha, vai criar um objeto dessa classe. E na linha 18, você vai chamar o método, olha lá, o método do pai. Então, o que ele vai fazer? A classe filha tem o método do pai implementado, definido? Não, ó, o filho está vazio, não está? Só que ele herdou. Se ele herdou, é como se ele tivesse esse método. Entendeu? Então, aqui ele está chamando o método que ele herdou do pai. Então, o método do pai. E aqui embaixo tem um exemplo executando esse reporte, você teria, né, essa mensagem aqui na tela. Ó, é um método do pai. Porque ele herdou, então ele tem acesso àquele método para ser chamado, ou se fosse um atributo para ser lido ou modificado, tá?
O que é encapsulamento? O encapsulamento protege os membros de uma classe. Você pode utilizar três configurações. O público, que pode ser acessado por qualquer código do programa. Então, por exemplo, se você tem um membro, um método, que você quer que qualquer um possa chamar ele dentro do programa, você deixa como público, tá? Mesma coisa vale para o atributo. Agora, o protegido pode ser acessado pela própria classe e por seus filhos, no caso da herança ali. Ou seja, ele está limitado à própria classe, ou seja, você pode acessar de dentro da classe por meio de um método, por exemplo, né? Ou o filho dessa classe também vai poder acessar. Então, se você tem a classe pai e a classe filho, e você tem um atributo protegido na classe pai, o filho vai conseguir enxergar esse atributo. Ou o método também, tá? Isso vale para os membros da classe. E o privado só é acessado pela própria classe. Então, se você declarar um atributo ou método privado, você só vai conseguir chamar ele dentro da própria classe. Então, por exemplo, dentro de um método dessa classe. Um método acessa outro método da classe. Se você tentar acessar de fora da classe, ele vai dar um erro, vai falar que nem existe o método ou o atributo, tá? E mesma coisa no caso da herança. Se você está herdando uma classe e a classe pai tem um método privado, o filho não consegue acessar esse método privado ou atributo, tá? Então vocês têm essas três configurações possíveis, tá? Aqui do lado eu tenho um reporte com a definição aqui de uma classe, classe pai, filho, e a gente executa um código aqui. O que esse código faz? Aqui eu tenho uma classe pai e tenho um atributo protegido, tá? Aqui eu tenho a classe filho que herda da classe pai. Ou então ele vai herdar tudo que a classe pai tem, exceto os membros privados. Esse membro aqui ele é protegido. Ó. O que define se ele é protegido, público ou privado? Essa palavra aqui, ó, Protected Section. Então, nessa área aqui, você vai declarar todos os seus membros protegidos. Se tivesse membros públicos, ia ser Public Section, igual tá aqui. E se tivesse privado, Private Section, tá? Então, aqui no pai você tem um atributo protegido. O filho herdou do pai, então ele tem acesso a esse atributo protegido do pai, tá? E o filho, ele tem aqui um atributo público, ele tem dois métodos aqui públicos também, tá? E ele tem um atributo privado, tá? O pai aqui não tem implementação, filho, ele tem implementação, ele vai setar aqui, a gente fala que é a setGet, tem método setGet. Ele serve para você colocar um valor dentro de um atributo privado e o get serve para você pegar um valor do atributo privado e disponibilizar ele para quem está chamando. Então aqui é uma forma de você tanto gravar um valor dentro de um atributo privado, como você retornar o valor para quem está chamando, tá? Então isso aqui é muito comum, é muito utilizado na orientação a objeto, tá? Método set e get. Vocês vão ver muito isso aqui. Aqui na parte da execução do programa, ele está declarando uma variável da classe filho, instanciando aqui, criando um objeto filho. Aqui ele está chamando, ó, ele está atribuindo o valor 1, 2, 3 a um atributo público do filho. Aqui eu estou no escopo do programa, não estou? Não estou num programa, estou fora da classe. Como esse atributo é público, opa, eu posso acessar. Então, eu coloco o valor 1, 2, 3 lá. Aqui nessa linha, set atributo privado, valor 4, 5, 6. Então aqui, por meio de um método público, eu estou setando o valor de um atributo privado dessa classe. Então, indiretamente eu estou setando lá, porque foi criado um método para isso, um método público, tá? Se eu quisesse gravar aqui, ó, gravar esse 456 diretamente no atributo privado do filho, ia dar um erro no programa, tá? Eu não conseguiria ativar isso aqui, por quê? Ele verificaria que você está acessando um método privado, ou seja, para o programa ele nem existe, tá? Então não é possível fazer isso. É para isso que serve o encapsulamento. E aqui a gente está imprimindo o atributo privado do filho, né? Está chamando o método, que vai pegar aquele atributo privado e vai escrever na tela. Então ele escreveu aqui 456, que é o valor que a gente definiu aqui, nesse método set atributo privado filho, e o método get retorna o valor desse atributo.
Classe abstrata. São classes que servem como base para outras classes. Não podem ser instanciadas, são classes incompletas. Ou seja, se você criar um programa e tentar criar um objeto a partir de uma classe abstrata, o programa vai dar erro, ele não vai deixar você fazer isso. Por quê? A classe abstrata ela é incompleta. Ela tem, por exemplo, métodos que são marcados como abstratos e não tem implementação. Então, quando você estiver numa situação assim, com métodos incompletos, você não consegue criar um objeto. Então, para que serve a classe abstrata, no final das contas? Ela serve apenas como base para outras classes. Então, você tem que criar uma outra classe, herdar da classe abstrata, implementar tudo que está abstrato lá, todos os métodos, tá? E aí sim, você consegue criar um objeto a partir dessa classe filha, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Então, aqui a gente tem a classe trabalhador, que é uma classe abstrata. Ela tem um atributo aqui, salário, tá? Porque todo trabalhador tem salário. E tem um método abstrato. Ele não tem implementação. Por que ele está abstrato? Porque cada trabalhador tem uma forma de trabalhar, certo? Vou dar dois exemplos aqui. O engenheiro, ele faz, constrói, planeja, né, a construção das casas. Médico atende pacientes. Então, a forma que eles trabalham diverge um de outro. Por isso que eu não posso colocar a implementação no método trabalhar da classe abstrata, tá? Eu tenho que deixar ele em aberto para que a classe filha implemente da forma mais correta para ela, tá? Então aqui, a classe engenheiro, ela está herdando da classe abstrata, certo? Já que ela está herdando, ela é obrigada a implementar esses métodos, tá? Caso você queira criar um objeto a partir delas. Então, como eu quero, eu tenho que implementar esse método trabalhar em algum lugar, tá? Aqui no médico é a mesma coisa. Eu herdo da classe trabalhador e vou redefinir o método trabalhar. Então, aqui embaixo eu estou redefinindo o método trabalhar do engenheiro. Quando eu chamar esse método, ele vai escrever na tela: engenheiro planejar construção da casa. No caso do médico, ele vai escrever na tela: médico atender pacientes. Então eu estou implementando o método trabalhar nas classes filhas, tá? Cada classe filha sabe como trabalhar, como implementar esse método. Aqui eu tenho um exemplo de uso, tá? Eu estou criando aqui uma variável de engenheiro e uma variável para o objeto do médico. Ainda não tem objeto. Aqui eu estou criando, de fato, os objetos, um objeto para engenheiro e um para o médico. E aqui eu estou chamando o método trabalhar do engenheiro e trabalhar do médico. Aqui embaixo aparece o resultado, tá? O que vai imprimir na tela? Engenheiro planejar a construção da casa e médico atender pacientes. Ou seja, a gente viu um cenário onde a gente tinha uma classe abstrata que a gente não consegue criar objetos e só serve como base para outras. Criamos as classes filhas que implementaram os métodos que estavam faltando, que estavam incompletos, sem implementação, tá? E assim a gente consegue usar. Classe final. São classes que não podem ser herdadas, somente instanciadas, são classes completas. Ou seja, se eu criar um programa e tentar criar um objeto a partir de uma classe final, eu vou conseguir normalmente. Agora, se eu criar uma outra classe que vai herdar da classe final, o programa vai dar um erro. Ele não vai deixar que você faça isso, tá? Por quê? A classe final ela já está completa. Você não tem que mexer em nada, não tem que implementar mais nada. Você tem que usar do jeito que ela está. Beleza? Ela não permite nenhuma modificação. E aqui eu estou dando um exemplo de uma classe final. Então, tem aqui a classe, ela tem um método, então da definição, e o método tem a implementação, tá? Você olhando ela é uma classe normal, né? A única diferença aqui é que ela tem a palavra final aqui na definição, tá? Indicando que é uma classe final e não pode ser mais modificada. Polimorfismo. Permite que objetos de diferentes classes possam ser tratados de forma uniforme, através do uso de métodos com o mesmo nome e assinatura, mas com comportamentos diferentes em cada classe. Então, vou dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro. Aqui eu tenho a classe Pi, que ela tem o método complementar. Aqui a gente está implementando o método complementar da classe Pi e ele escreve na tela: olá pessoal. Então essa é a forma que o Pi cumprimenta, certo? Ele escreve na tela: olá pessoal. Aqui na classe filho, ele herda da classe Pi
Só que ele vai redefinir o método complementar, porque ele faz diferente. Ele não cumprimenta do jeito que o pai cumprimenta. Ele não vai dizer olá, pessoal. Ele vai dizer fala, galera. Entendeu? Então ele fala um pouco diferente do pai. E a gente tem a classe filha, que também está herdando da classe pai, só que ela não vai redefinir o método complementar, porque ela vai falar da mesma forma que o pai, entendeu? Então aqui, a partir desse exemplo, dessas classes, a gente vai executar um programa aqui. O que, que ele faz? Aqui na linha 29, eu estou criando uma variável para receber o objeto e ela é do tipo pai, tá? Aqui na linha 31, eu estou criando o objeto da classe pai e jogando dentro do obj aqui, tá? Então, dando new pai, criando um objeto e jogo na obj. Aqui na linha 32, eu estou chamando o método complementar. Então, aqui embaixo, a gente consegue ver o resultado. Então, ele vai escrever olá, pessoal. Por quê? Esse é o jeito que o pai cumprimenta, certo? Olá, pessoal. Então, por que ele imprimiu essa mensagem? Porque a instância da classe é pai, tá? Agora aqui na linha 34, eu estou instanciando outra classe. Agora é o filho, tá? E eu estou jogando esse objeto dentro dessa variável aqui, obj. E estou chamando o método complementar. O que, que ele imprimiu lá? Fala, galera. Por quê? A classe aqui, o objeto que eu criei é da classe filho. E como que está o método complementar da classe filho? Fala, galera. Entendeu? Por isso que ele não imprimiu olá, pessoal. Porque ele reescreveu o método, né? Ele redefiniu e escreveu do jeito que ele fala, tá? E aqui na linha 37, a gente está criando o objeto da classe filha e jogando dentro da variável obj. E lembrando, ó, a variável obj é do tipo pai. A gente está jogando objetos diferentes aqui. A gente jogou um objeto da classe pai, até aí ok, é o mesmo, né? O tipo da variável e a classe é o mesmo. Aqui o filho já não é a mesma, né? O tipo da variável é pai, mais a instância do filho. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa com a instância da filha. Tá? Então são classes diferentes que estão indo para a mesma variável. Tá? E aqui a gente está chamando o método complementar da filha. O que imprimiu na tela? Olá, pessoal. Por quê? Ela não implementou, não redefiniu, né, o método complementar da classe pai, então ela está usando o método do jeito que ela veio na herança. E o jeito que ela veio na herança está olá, pessoal. Por isso que escreveu na tela, quando era um objeto da classe filha, olá, pessoal. Então aqui a gente consegue jogar objetos diferentes, classe pai, classe filho e classe filha, dentro da mesma variável e chamando o mesmo método, tá? Só que cada um vai fazer uma coisa diferente, de acordo com se ele tem uma implementação ou não. Então essa aqui é uma forma, né, de você usar o polimorfismo aqui no ABAP. Tem outras formas, mas isso aqui é só para ter uma ideia. Interfaces. Define um conjunto de métodos que uma classe deve implementar. Esses métodos definem o comportamento que a classe deve ter e como ela deve interagir com outras classes ou objetos. Resumindo então, pessoal, em uma interface você tem uma série de métodos, só que esses métodos não têm implementação. Eles não têm código ali no método, só tem o nome do método e os parâmetros. Tá? É isso que você pode definir numa interface. E toda vez que você quiser que uma classe tenha aqueles métodos da interface, você implementa a interface na classe que você quer. A partir desse momento, essa classe é obrigada a implementar todos os métodos que tem na interface. Se você não fizer isso, você não consegue criar um objeto a partir dessa classe. Tá? Então tem um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro. Aqui a gente tem uma interface que chama if_exemplo. Ela tem o método imprimir dados, tá? Aqui eu tenho uma classe cl_exemplo e ela implementa a interface, tá? Então aqui, ó, quando você vê interfaces if_exemplo, a gente está implementando a interface if_exemplo. E a partir desse momento, essa classe aqui é obrigada a implementar todos os métodos que tem na interface. Quais métodos tem? Somente um, né? Imprimir dados. Então vamos ver aqui a implementação da classe. Quando ela vai implementar, ela coloca o nome da interface no método. Então a interface é if_exemplo, coloca o util e o nome do método que veio da interface, ó, imprimir dados.
Então, nesse método, você tem que colocar a implementação que você quiser, tá? No caso aqui, eu estou escrevendo na tela, olá mundo. Aí, como que a gente usa isso na prática? A gente tem duas opções. A opção 1, a gente pode criar aqui uma variável do tipo da interface, igual está aqui, criar um objeto que implementa essa interface e jogar esse objeto nessa variável que tem o tipo da interface. Ou seja, você está jogando um objeto que não é desse tipo, mas ele implementa a interface. Então, a partir desse momento, ele está com uma capa da interface. Ele é visível na aplicação como se fosse um objeto da interface, tá bom? E esse objeto, a gente sabe só uma coisa, que esse objeto ele tem pelo menos os métodos da interface, tá? Porque o tipo dele é da interface, então ele tem que ter os métodos da interface. E a gente sabe que ele é um objeto que implementa interface porque você não consegue instanciar uma interface direto, tá? Você consegue instanciar objetos de uma classe, não de uma interface, tá? Então, nesse caso, como ele tem o tipo da interface, a gente sabe pelo menos que esse objeto, né, tem os métodos da interface. Então, aqui na linha 22, como eu sei que ele tem pelo menos o método imprimir dados, eu posso chamar aqui à vontade, tá? Ele pode ter muito mais coisas que isso? Pode, mas nesse ponto da aplicação, se você for ver, ele só está visualizando o que tem na interface, tá? Isso aí no debug vocês conseguem perceber. Opção 2. Aqui a gente está criando uma variável do tipo da classe dessa vez. Então, o tipo dessa variável é CLExemplo. Aqui na linha 26, a gente está criando um objeto da classe CLExemplo e jogando aqui. Até aqui normal, o mesmo tipo da variável aqui é o tipo do objeto. E aqui, se a gente quiser chamar aquele método imprimir dados, a gente vai ter que colocar a interface primeiro, til e o nome do método, tá? Então, quando você usar o tipo da própria classe, você tem que chamar assim. Se você usar o tipo da interface, você chama diretamente. Não precisa colocar o nome da interface aqui. É só colocar o método. Então, aqui, se a gente for ver no resultado, independente da opção aqui, ele vai dar o mesmo resultado, tá? Porque ele vai acabar chamando essa implementação, independente se você usar a interface no tipo ou a própria classe. Concluindo o vídeo, a gente viu alguns conceitos de orientação a objetos e exemplos de implementação na linguagem ABAP. O objetivo era apenas mostrar como funciona a orientação a objetos no ABAP. Você não vai aprender orientação a objetos somente com esse vídeo. Então, consulte outras fontes e estude com calma e tempo para absorver esses conceitos. Quando eu estava aprendendo orientação a objetos, eu tinha uma resistência em usar, pois achava que ficar criando classes era perda de tempo, pois eu poderia simplesmente escrever o código direto, sem classes, e daria na mesma. Porém, com o tempo você percebe as vantagens, e quando isso acontece, você só quer usar a orientação a objetos. Nos próximos vídeos eu vou ensinar passo a passo como criar uma classe, atributos, métodos, interfaces, heranças, exceções e outros conceitos que você pode aplicar no ABAP. Eu vou fazer um vídeo para cada coisa dessa. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Pratique e até mais.